Fala pessoal, hoje a gente vai falar de como construir um indicador no Profit e eu trouxe aqui um cara que manja disso muito mais que eu, que é o Alan Ridolfi. E aí, Alan, beleza? E aí, Caio, beleza, cara? Tudo certo? Inclusive foi meu aluno na mentoria lá atrás, né, cara? Valeu por fazer Que parte aí do time. E vamos que vamos. Você preparou uns slides. A intenção aqui, gente, é manter a pegada do canal. A gente não vai encher linguiça. Então, no momento agora, eu não sei qual foi a duração do vídeo. Então, se você achou longo, pode ter certeza que é longo de conteúdo. É muito conteúdo. Sem exceção de linguiça, ele preparou slide para a gente não perder foco. Tá? Então, vamos ver como construir indicador no Profit. Pode ficar à vontade, Alan, para compartilhar a tela, falar alguma coisa. Maravilha, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente está gravando isso aqui dia 20. Não sei se eu posso falar isso, Caio. Tranquilo. Então, vamos lá aqui. Deixa eu colocar o PowerPoint e compartilhar a minha tela aqui. Ó. Show de bola, então. Pessoal, a ideia é a seguinte. A gente vai bater um papo aqui com vocês sobre como, então, construir indicador. Você sabe que o indicador serve como uma direção para a gente, ele não determina nada, não é? Mas ele ajuda bastante a gente a fazer o nosso trade. Então, quem sabe, o melhor indicador não pode ser o seu, aquele que você mesmo criar. Então, vamos lá. Como criar o seu próprio indicador no mercado financeiro. Este material que eu preparei aqui é focado no Profit Chart da Nelogica. Claro que existem outras plataformas, não é? Mas eu sou especialista no Profit e é nessa plataforma que a gente vai tocar o barco, então. Bom, quando a gente fala de alguma coisa que a gente sabe, a gente não pode nunca deixar de saber da nossa história, daquilo que passou na nossa vida. Então, assim como no mercado financeiro, quando você olha para o gráfico do lado esquerdo do gráfico, a gente tem que aprender alguma coisa quando a gente olha para trás do gráfico. E, no meu caso, eu fiz matemática na Unicamp e fiz publicidade na Universidade Paulista. Então, essas duas áreas, tanto a matemática quanto a publicidade, me trazem um entendimento de números, de estatística, de probabilidade, que é o que a gente vai falar bastante aqui, e me trazem um entendimento também de psicologia, que é muito envolvido, acho que, como todos sabemos aí, 90 ou 99 ou 95% de um bom trade, uma boa operação, ele em cima do psicológico. Então, trouxe aqui uma citação do Renato Russo, que ele fala muito isso aí para a gente. Esse aqui, né, para a gente ficar como essa frase, como imagem dessa frase, veja aí, esse aqui é o Ibov desde 2003, aqui, ó, desde junho, fevereiro, na verdade, de 2003, até 2021. Então, esses últimos quase 20 anos, olha o que aconteceu com a nossa Bolsa de Valores, o gráfico do Ibov. Então, a gente pode identificar aqui o crash do subprime, entre outros eventos históricos e políticos, que isso sempre tem muito a ver, porque a economia, né, ela gira muito em cima do que acontece no nosso mundo, óbvio, real. Tá bom? Bom, quando a gente fala de indicador, a gente está falando de estatística e probabilidade. A gente nunca vai ter certeza de nada, nunca vai saber o que o Biden vai falar, nunca vai saber o que o nosso presidente vai falar, a gente nunca vai saber nada. Então, a gente, através do gráfico, a gente encontra padrões e verifica ali probabilidades maiores do gráfico andar para um lado ou para o outro, ou, enfim, não andar para lado nenhum. Né? Vocês sabem muito bem. Então, vamos lá. Não existe nenhuma certeza de que no mercado financeiro, mas a gente sempre pode aumentar as chances. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala de indicador. De novo, indicadores apenas indicam, eles não determinam, eles dão, então, uma direção, aumentam, como eu falei agora há pouco, as probabilidades. Eu queria colocar para vocês que existem dois grupos grandes de indicadores, que é lagging indicators e leading indicators. Qual que é a diferença desses dois? Lagging, do inglês lag, atraso, não é? Então, é aquilo que acontece depois do preço. Então, primeiro vem o preço,
e depois o indicador. Primeiro o preço e depois o indicador. Sempre vai ter, então, uma diferença de tempo sobre aquilo que o indicador está mostrando do que já aconteceu com o preço. E o leading indicator, os leading indicators, né, são indicadores que, aí sim, eles dão algo que o preço pode chegar até lá. Eu vou citar dois aqui para a gente construir, então, o universo. Por exemplo, Fibonacci. Quando você usa os níveis de Fibonacci, você está utilizando, então, um leading indicator, que poxa, o meu alvo é aqui, ó, é no 100%, é no 61%, é no 61,8%. Né? Então, você está prevendo aquilo que pode acontecer com o preço. Um outro leading indicator por exemplo, o fluxo no tape reading, leitura de fluxo. Né? Então, você pode ver, poxa, nesse preço existe uma quantidade grande de ofertas, então o preço deve chegar até lá. É também uma forma de leitura. Se eu tivesse que dar um exemplo de leading indicator, eu diria volume financeiro, né? Só para o pessoal entender, né? Que quando fala assim, indicador, o pessoal pensa nos indicadores e Fibonacci já vem para o campo da ferramenta, né? Mas assim, eu diria leading indicator, só para o pessoal, né, entender, eu daria de exemplo volume financeiro e lagging indicator, eu daria de exemplo uma média móvel. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos lá. É importante que sinais confirmam sinais. Então, se você tem um lagging ou indicador, eu não vou usar esses termos em inglês, não, ok? Se você tem um indicador e outro indicador que, em alguma confluência, alguma informação ou um padrão que você identificou, você verifica que aquilo um confirmou o outro, então você está ainda aumentando ainda mais as suas possibilidades de sucesso dentro daquele trade. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que não sei se vocês já fizeram. Eu vou abrir o Profit aqui, Caio, veja se está tudo ok aqui. Abriu aí? Beleza. Abriu. Deixa eu botar aqui. Então, um gráfico vazio, eu gosto do gráfico com esses vazadinhos, com esse fundo cinza aqui, eu acho legal. Vamos lá. Aqui no Profit você tem arquivo, exportar CSV. Um ativo que eu gosto de trabalhar, que é o dólar, então a gente está no WDOK, o mini dólar, né, 21. Eu vou colocar aqui, ó, a exportação para 5 minutos. Vou colocar uma formatação e exportar. Opa, esqueci aqui de colocar a minha área de trabalho. Joia. Exportar. Pronto, está exportado. O filme desktop. Eu fiz aqui para a gente buscar o arquivo aqui. Está aparecendo aí? Abriu a planilha. Arquivo Excel, show de bola. Então, eu fiz um exportar do ativo, né, WDOK 21, no dia de hoje, dia 20/4. Então, ele fechou aqui, ó, às 17h55, e esse daqui foram os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento naquele tempo. E olha que interessante, as informações que vêm da Bolsa, assim como um vídeo que o Caio mostrou, quando ele falou de volume, das leis de Wyckoff, né, ele mostrou uma imagem da fita, né, do dia do crash, né, Caio? Do dia do crash de 29. Dia do crash de 29, exatamente. Naquela informação, a gente tem o preço, né, e o volume. No caso, abertura, máximo, mínimo e fechamento, são informações que têm a ver com o tempo. Então, foi adicionado aqui mais uma variável no nosso hall de informações, que é preço, volume, claro, de quantidade, e tempo também, que tem a ver com data e hora. Né? Bom, desta forma aqui, Caio, eu vou fazer um trabalho aqui, ó, um trabalho de Excel. Vamos lá. Ok, estamos lá. Então, eu vou fazer assim, eu vou organizar os meus dados aqui para ficar melhor o que eu quero mostrar para vocês. Vamos organizar por data, primeiro as mais novas, e depois vamos organizar por hora, primeiro as menores. Então, está aqui. Você consegue ver aqui uma média móvel passando aqui por esses preços, Caio? Não é? Então, esses daqui são os dados crus. Mas a gente pode fazer um indicador agora. Então, deixa eu pegar aqui, ó,
somente o dia de hoje? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, passou. Aqui, ó, pronto. Estamos selecionando aqui todos os dados que a gente exportou. Pronto. Agora eu vou fazer uma ordenação aqui, ó, que é ordenar por data dos mais novos, dos mais velhos, e vou ordenar por hora dos menores para os maiores. Temos aqui o arquivo ordenado. Legal. Então, eu vou selecionar aqui apenas os dados de hoje, do dólar, para a gente fazer ao vivo aqui, Caio, um indicador de preços. Então, selecionei apenas hora e o preço de abertura e vou inserir um gráfico aqui, ó. Ok, prontinho. Então, temos aqui, ó, o gráfico do dólar de hoje. Se nós compararmos com o gráfico do Profit original, né, do que a gente está vendo aqui, ó, esse aqui é o gráfico, então, do dólar. Repara que ele está bem próximo, está idêntico ao gráfico que a gente acabou de fazer. Óbvio, né? Os dados são os mesmos. Repara aí, ó, todas as pontas aqui, ó, né, a abertura, né? Aqui, ó, o pivôzinho, ok? Esse cara aqui. Então, é isso. A partir com essa informação aqui, a gente acabou de fazer um indicador de preços. A gente fez o preço, né, um gráfico de linha com aquelas informações que você tinha. Mas foi muito rápido assim para mim. Você jogou no Excel e aí como que virou esse gráfico? Aqui é um trabalho de Excel, né? Então, o que importa são os dados que eu extraí direto da Bolsa de Valores, né? No caso, a partir do Profit. Então, eu extraí os dados que foram colhidos do pregão de hoje e selecionei, agora trabalho de Excel, selecionei as linhas e fiz insert com as linhas selecionadas, o gráfico. E ele aparece um gráfico já prontinho com os dados que a gente selecionou. Pô, legal. E pensar que o pessoal fazia isso na mão, né? Antigamente. Exato. Aquele livro do Ponto e Figura, que eu mostrei no canal, né? Tem um vídeo. Ele mostra, assim, né? Os primórdios do surgimento de um gráfico. O pessoal tinha que ir anotando essas informações. Abriu aqui, caiu para cá, depois foi ali, depois fechou o dia ali. E aí tinha que construir. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Exato. E aí você imagina, então, o que a gente está fazendo aqui são passos da evolução, do tipo, aquele ponto figura hoje poderia ser associado mais ou menos ao renco, né? Porque é como se fosse um tamanho de um box, né? O tamanho, uma quantidade do preço, o tamanho do box, que quando supera aquele preço, você faz um ponto ou uma figura, né? E faz, então, um indicador de preços de ponto figura, como você já mostrou. Este daqui a gente acabou de fazer no Excel. E aí o Monehisa Roma lá, o japonês lá, ele usou essas informações de abertura, abertura máxima, mínimo e fechamento, e fez o nosso gráfico de candlesticks. Então, começando a parte de criar indicadores, este já é um indicador que nós temos criado, que é o indicador de preços. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, vamos lá. Editor de estratégias. Eu deixei aqui o Nerd Alert, que é um ambiente, o bate-papo que a gente vai ter aqui é um pouco focado em desenvolvedores, né? Então, como que a gente poderia criar uma média móvel? O Caio falou sobre média móvel agora há pouco. Então, vamos voltar lá no Profit. E vamos aqui, ó, estratégias, editor de estratégias. Aí eu pergunto, Caio, o que é uma média móvel? A média móvel, ela vai pegar ali um determinado período e ela vai te mostrar, né? Dependendo de como for calculada, geralmente é por fechamento, mas tem umas das nuvens de Ichimoku que pega máxima e mínima, mas ela vai calcular ali justamente
o ponto médio ali de negociação dentro dos parâmetros que forem escolhidos. Fechamento, máxima, mínima. E você escolhe ali o período. Se for de 20, vai pegar os 20 candles anteriores, independente do tempo gráfico que você tiver. E por que ela vai se movendo? Por que a média móvel estava aqui, depois foi para baixo, curvou para cima? Porque a cada candle que abre, um novo dado entra no cálculo e o dado lá de trás da outra ponta é excluído do cálculo, por isso que ela se move. Perfeitamente. Então, vamos aqui fazer uma média de 8 períodos, ok? Que, como o Caio disse aqui, ó, o que então é uma média móvel? Seria o fechamento, nesse caso, a gente vai usar o fechamento do candle atual, mais o fechamento do candle anterior, o outro candle, mais o outro fechamento, mais o outro fechamento, até então somar 8 candles. Isto aqui é a soma. Aí a gente faz a divisão pelo número, né, divisão por 8, e no caso aqui a gente plota. Plota faz com que o Profit, então, desenhe esta linha para a gente. Se a gente salvar esse cara aqui e inserir indicadores, olha, eu acabei de criar um indicador. Caio média móvel, está aqui criado. Eu vou adicionar ele aqui na nossa janela. Pronto, Caio. A gente acabou de fazer nosso primeiro indicador, uma média móvel. Média móvel do Caio. E lembrando aqui, eu postei uma coisa aqui, lembrando que eu fui no editor de estratégias e digitei este código que está aqui aparecendo para vocês. Todos esses códigos que eu vou trabalhar aqui, nós vamos deixar de alguma forma para vocês poderem baixar e fazer uso e fazer edições à vontade. Tá certo? Bom, feito o nosso primeiro indicador, deixe-me voltar aqui no meu PowerPoint. Não é este. É esse aqui. Ok. Pronto, fizemos então a média móvel. O nosso próximo indicador é uma homenagem ao André Machado, um excelente trader, um excelente professor, né, que a gente tem aí no YouTube. Ele fez um indicador muito simples, que se tornou então muito famoso, virou um setup dele, e de tão simples para vocês entenderem que a ideia de fazer indicadores não é nada complexo, está tudo no preço, tudo a gente extrai a partir do preço do volume. Todos os indicadores que a gente tem, estocástico, IFR, CCI, enfim, média móvel, entre todos os outros, todos eles a gente extrai do preço, óbvio, e do volume também. Este indicador que o André fez, ele foi muito feliz e ele pensou assim, bom, o que dá a direção de uma média? Se um ponto, eu vou desenhar para vocês já aqui, um segundinho só, aqui, ó, Tabajara, deixa eu deixar aqui no ar, assim, ó, se você tem assim, ó, essa média móvel aqui, então, este ponto aqui, ele é maior do que este ponto aqui. Então, isto indica que a média está ascendente. Se a média estiver descendente, significa que este ponto aqui é menor do que este ponto aqui. Então, significa que a gente tem uma média descendente. Ou seja, para a gente fazer isso programaticamente, basta a gente fazer a seguinte comparação. Eu usei até a própria média móvel que a gente acabou de fazer agora. Ou seja, olha que interessante a ferramenta do Profit. Então, eu criei um indicador, agora estou fazendo um outro indicador baseado no nosso indicador. Então, aqui, ó, se a nossa média móvel atual é maior que a média móvel anterior, que o ponto, né? Então, eu vou pintar a linha de verde. Agora, se a média móvel ela é menor do que a média móvel anterior, eu vou pintar a nossa linha de vermelho. Vamos aqui retirar o Caio média móvel. Vamos retirar o Caio média móvel e vamos inserir o Tabajara do Caio aqui, ó. Do Caio não, do André. Ó, direito autoral. Direito autoral é do André, porém, o que a gente fez e reproduziu aqui
homenagem aí ao querido professor. Então, você vê que quando a média está ascendente, ele pinta de verde. Não sei se dá para ver direitinho, a gente pode aumentar um pouquinho aqui a espessura, não é? Aparência, espessura 4 aqui para ficar bem visível. Pronto. Então, ó, aqui a gente tem, quando a média está crescendo, ela fica verde. Quando a média está diminuindo, ela fica vermelha. Este é um setup que o André Machado, então, criou e que a gente está reproduzindo e dividindo com vocês como a gente pode criá-lo e, portanto, até utilizá-lo também para os nossos treinos. Então, existe aí uma regra de coloração, né? E aí, se o preço for para baixo dela, que ela fica vermelha, né? Na verdade, como é uma regra de coloração para a linha ainda, né, uma coloração da linha, né, que indica assim, né, se um ponto e outro, a comparação desses dois pontos, um é menor, ok? Então, quer dizer que a linha pode ser pintada de vermelho. Entendi. No contrário, se o ponto é maior, então quer dizer que a linha pode ser pintada de verde. Tá? Então, esta é a simplicidade e a genialidade deste indicador aqui. Ok? Bom, aumentando um pouquinho o nível de complexidade e, consequentemente, dando, na minha opinião, um grande presente para a comunidade, Caio, eu chamei aqui de um super setup, que é não só verificar se um ponto é maior que o outro, mas ver ângulo, ver, então, a inclinação em ângulos de uma média, de uma linha, né, de uma linha qualquer. A gente pode fazer esta mesma fórmula para qualquer que seja a linha que nós estamos traçando. Então, vamos voltar aqui no editor de estratégias e eu vou abrir aqui a ângulo, a inclinação. Para fazer essa inclinação, deixa eu só fazer um rapidinho aqui, ó. Para isso, eu precisei recorrer à trigonometria. Né? Então, qual que é a fórmula? Olha, Caio, que interessante, a gente tem que recorrer lá à matemática, lá às aulas da dona da tia Teteia, né? Para falar, ó. Então, como é que a gente faz, então, um ângulo que é y menos y1, ou seja, a diferença do eixo das abscissas, das ordenadas, com x menos x1, que é o ponto no eixo das abscissas. Então, esta é a fórmula que você, a partir daqui, você tem a inclinação. No caso, o nosso eixo das ordenadas é o preço e o eixo das abscissas aqui é o tempo. Como a gente não tem como medir efetivamente o tempo nesse caso aqui, não é assim que a gente mede, a gente usa o número de candles. Isso é um trick, né? Um truque aí que funciona muito bem. Então, como é que faz? Olha lá, ó, Caio média móvel menos Caio média móvel de 4, né, que é 4 períodos anteriores, faltou dividido por 4. Esse multiplicado por 10 que eu coloquei aqui é só porque o ângulo vai ficar 0, alguma coisa. Então, eu multipliquei por 10 só para dar um número mais redondinho. Aí a gente pode verificar aqui, ó. Quando o ângulo for maior que 8, eu vou mostrar isso para vocês aqui no gráfico, eu pinto de verde. Quando o ângulo for menor que menos 8, ele vai pintar de vermelho. Eu vou mostrar aqui, aí a explicação até matemática, eu não quis dar tanto detalhe, vai ficar mais fácil. Então, vamos inserir o indicador. O Caio, inclinação. Está aqui, deixa eu só tirar o Tabajara e aumentar a espessura deste cara aqui. Inclusive, pessoal, quem quiser aprender mesmo como é o setup Tabajara, vai no canal do André Machado, Ogro de Wall Street. Exatamente. Bom, Caio, temos aqui duas linhas aqui que eu plotei de propósito aqui, para a gente entender como é que funciona esse indicador, esse cálculo que eu fiz aqui. Bom, esta aqui
é uma linha mediana, né? É o 5.600 que eu decidi aleatoriamente colocar aqui só para aparecer na tela. E repara que daqui, ó, até aqui a gente tem mais ou menos 26, né? Ou aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 26, 29, 30, né? E vai aumentando isso daqui. E depois, no negativo, a gente também tem mais ou menos isso daqui. Isso aqui vai girar em torno de 45 para cima e 45 para baixo, né? Que a angulação, ela não, raramente, ela passa de 45 graus, tanto para cima quanto para baixo. Então, este é a sacadinha que a gente pode ter a partir do ângulo, né, da média. Então, se a gente tem uma média aqui, ó, bastante mais inclinada, como a gente está vendo aqui, ó, a gente está percebendo que a inclinação dela, a partir daqui, ó, tá 20 graus. Opa, tá acima do 8 já, né? Acima dos 8 graus aqui. E chegando aqui, ó, a quase 30 graus de inclinação a partir de um eixo fictício, porque esse eixo aqui não dá para determinar certinho, porque olha que interessante, ó, se eu fizer assim, ó, claro que a inclinação visual ela muda bastante, mas isso aqui é um orientador para a gente entender como uma média pode ser, a gente pode verificar a angulação, a inclinação da média. Então, aqui ele está sugerindo para você venda, aqui ele sugeriu para você uma pausa, ou seja, não se mexa, né? E aqui ele continuou na venda. Para que ele voltou para a compra aqui, ó, eu sugeri, então, encerrar essa operação de venda. Então, verifica que seria um trade bastante vencedor. E, no caso deste período aqui, ó, é um período que o preço está flat, né? E ele deu alguns falsos sinais, mas bem poucos falsos sinais, né? Percebe, depois ele voltou a crescer aqui, dando outro trade vencedor. Então, num dia como hoje, você teria condições de tirar bastante pontos do dólar, né, de forma clara e com losses, né, com perdas controladas, com perdas bastante pequenas. Ou seja, isso aqui é um setup que eu considero bastante vencedor, desde que bem usado, obviamente. Caio, fica à vontade para você perguntar, fazer alguma colocação que você achar pertinente. Show, tá fluindo bem a aula. Show de bola. Ok, pessoal? Então, a gente vai mostrar para vocês agora mais um setup que eu considero bastante vencedor, que é o cruzamento de médias. É claro que tem que ser usado sempre com bastante cuidado. Então, vamos voltar lá para o Profit Chart. Eu vou voltar aqui no meu editor de estratégias. Eu já deixei carregado aqui para vocês. Então, o que é um cruzamento de médias? Pensa da seguinte forma, eu tenho uma média rosa e tenho uma média azul. Dependendo da referência, né, uma média está cruzando para cima e a outra média está cruzando para baixo. Você tem que saber, então, qual que você vai tomar como referência. Num determinado ponto do tempo, a média que você quer fazer a verificação, ela está acima e a outra está abaixo. Num outro ponto do tempo, a média que foi cruzada está acima e a média que cruzou está abaixo. Então, olha que interessante, olha que num determinado ponto do tempo, no outro determinado ponto do tempo. E você, então, tem o cruzamento da média. Foi exatamente isso que eu fiz aqui no código. Se você verificar, nós temos aqui, ó, a média de 8, né, que foi a que eu tomei como referência, a média de 20. Então, no candle atual, ela está maior, e no candle anterior, ela está menor que a de 20. Desta forma, então, a gente tem o cruzamento das médias. Aqui, acho que eu pintei errado aqui, ó. Uma aqui é verde. Então, vamos inserir aqui o indicador, que é o cruzamento das médias. Repare, então, que quando há um cruzamento, ele pinta de vermelho. Quando há outro cruzamento para cima, ele pinta de verde. Então, este é um setup bastante utilizado, até o Caio, não sei se você, claro, você sabe que MACD, M-A-C-D, é Moving Average
convergence and divergence, né? Então, o MACD ele tem, na sua raiz, o cruzamento das médias. Tanto que os pontos de entrada, quando a linha MACD, que é a diferença de uma para outra, ela cruza para baixo, né, da linha das médias ali. Então, o cruzamento de médias é uma informação bastante usada no mundo do trading. Vamos lá? Andando mais ainda na nossa apresentação, vou mostrar para vocês como é que faz regra de coloração. Inclusive, a regra de coloração, você pode utilizar ele com automatizadores de clique. Isso vai fazer com que você faça um robô, ou seja, a sua estratégia pode ser usada como um robô para você, enfim, nem estar perto do computador. Claro que opere e faça isso com muito, muito cuidado, né, para que você não tenha perdas significativas aí. E esses automatizadores de clique, eu conheço dois. Um chama CodeMind e o outro chama VisualBot. Né? Você pode dar uma olhada neles, dar uma procurada no Google, que você vai ter informação sobre esses automatizadores de clique aí. Então, como é que a gente faz uma regra de coloração? Eu vou utilizar essa mesma estratégia aqui que eu estou, que eu vou, então, quando a média estiver acima, eu vou pintar. Então, o comando Paint Bar, este é o comando aqui do Profit Chart que faz esta função de coloração. Paint Bar. Na hora que eu salvo aqui, está pronto e ele está lá. Ó. Olha que interessante. No começo do dia, quando as médias ainda não estão bem formadas, tudo mais, tem aquela coisa do gap e tal, ele se confunde e a gente tomou dois stops aqui, né? Este e este daqui. E depois nós tivemos ótimos gains, né? com esta coloração, perfeito? Inclusive, ó, utilizando, se a gente utilizar Fibonacci, aqui ó, nós temos, deste pivô aqui, nós temos o alvo cravado de 161% deste pivô aqui sendo atingido através da nossa estratégia de coloração e com cruzamento de médias. Vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Muito utilizado também, uma função do Profit Chart, são as regras de execução. O objetivo disso é justamente fazer backtesting, para verificar se a sua estratégia ela está bem, é uma boa estratégia ou não. Vamos voltar lá, então, para o nosso Profit Chart. Eu vou colocar aqui ó, a minha estratégia de execução, que eu peguei aquela estratégia de ângulos. Eu não peguei essa estratégia aqui de cruzamento de médias. Deixa eu excluir aqui. Eu vou excluir também a regra de coloração. Para agora, eu vou adicionar a minha coloração de médias e vou adicionar a minha regra de execução, que é essa aqui. Repara que, de novo, né, ele tentou fazer uma compra, tomou um stop, fez um sell aqui. Ó. Aí depois ele fez outro sell e fechou aqui. Como aqui está cinza, né, ele segurou. Aí depois ele fez uma nova venda e parou aqui também. Então, duas operações de gain e aqui uma operação de loss. Aqui ele tentou fazer um loss, tentou fazer uma operação e deu 0 a 0. Olha como a estratégia protegeu. Tentou fazer outra operação, deu 0 a 0. Aí fez outra operação aqui e também deu gain. Né? Então, essa estratégia, no dia de hoje, ela acabou funcionando bem. E a gente pode fazer, a partir disso, o que está justamente no outro slide aqui, nós podemos fazer um backtest para ver se a nossa estratégia está funcionando bem. Eu posso voltar aqui no meu editor de estratégias. Aqui em estatísticas, eu vou colocar um período qualquer aqui. Vou colocar, por exemplo, março de 2021. Opa! 2021. Até, pode ser abril mesmo. Então, eu vou colocar até dia 15. Até dia 15 de abril, alguma coisa assim. Eu posso mudar, então. E aqui ó, eu faço um play.
e ele vai no nosso painel aqui do editor mostrar exatamente aquilo que tá lá atrás, né? Aqui eu mostrei que é o dia que você opera realmente. E aqui as estatísticas desta nossa estratégia. Então, esta aqui foi a curva de patrimônio da nossa estratégia. Repara que num período aqui, ó, ela veio de R$ 1.000 aqui, ó, até R$ 12.000. Isso entre o dia, por volta do dia 6, do dia 7 aqui, ó, até o dia 13 aqui. Então, deu um super gain. Claro que ela teve momentos de loss também, né? E no final, nesse período, ela terminou com R$ 5.000 no positivo. Tá? Pô, é muito legal você mostrar isso, né? Que vai também ali para o negativo, né? Que não existe assim o indicador dos deuses, mas dá para você ir calibrando, ficando fera nisso, né? E chegar aí numa configuração interessante, mas sempre vai ter que ser calibrada, né? Que o mercado está sempre mudando. O que a minha experiência diz, aliás, a minha é muito modéstia minha, muita falta de modéstia minha falar, é que não existe o santo graal. Ponto final, acabou, fim de papo. Existe gerenciamento de risco, existe psicológico. Isso funciona no day trading. E técnica, muito estudo, né, para que você consiga, sim, transformar algo que para muitos é um monstro, mas transformar em algo simples. Então, estudar como usa o volume, estudar como é que usa Fibonacci, né? E aí você junta isto isto que a gente está batendo papo aqui, você faz com que o computador analise o preço para você, para que os fatores, então, psicológicos, eles sejam reduzidos. Este é o objetivo, então, de uma regra de exploração, ou de uma regra de execução, ou, então, de uma estratégia que você venha a fazer. Qual o melhor assim, indicador que você já conseguiu fazer? Ok. Bom, para o meu perfil de trading, eu gosto de trade longo. Então, eu criei essa estratégia, essa sequência de indicadores, né, que eu chamei de Levels Strategy. E é uma forma diferente da gente ver o preço. Olha que interessante. Isso aqui começou quando eu estava, então, estudando teoria de Dow e verifiquei, né, que os topos e fundos eles poderiam formar níveis de preço. E com isso aqui fazendo um possível rompimento, né? Então, é uma linha que você pode romper um nível, romper ou usar de suporte e de resistência. E aí eu fui evoluindo esses estudos. Essa daqui, ó, é a linha MACD, né? Então, quando o MACD ele cruza o MACD histograma, né? Ele está para baixo da linha zero, terreno de ursos, como você mesmo disse. Quando está para cima, terreno de touros. Então, é a mesma leitura do MACD, só que na forma de levels, na forma de níveis. Então, aqui, ó, se você verificar o MACD, não vou colocar agora, neste momento passou para baixo. Então, olha aqui o belo trade que o MACD deu para a gente, o levels, né? MACD. E, para que passou, então, ao contrário, né? Passou para a linha de cima da zero, a mesma coisa, o belo trade que aconteceu aqui. Nessa mesma sequência, nesse mesmo pensamento de levels, eu fiz com o CCI, né? Este aqui, então, é o CCI, uma linha que mostra quando atingiu um nível de 100 e outra linha quando mostra que atingiu um nível de 0 lá. E, então, eles servem como níveis dinâmicos de suporte e resistência. Eu fiz também com o estocástico. Este, em particular, junto com o FR, são os dois que eu mais gosto. É interessante pensar, Caio, que o estocástico, quando as pessoas falam sobrecomprado e sobrevendido, dá uma intenção de que, tem outra variável informando que ali não tem mais vendedor ou ali não tem mais comprador. Não é bem assim. O estocástico ele funciona, só uma explicação rápida aqui, como se fosse assim, eu pego a máxima de um período, pego a mínima de um período. Aí depois eu pego o dia de hoje, e pego a máxima dele e com a mínima. Então, esta diferença aqui, com essa diferença aqui, se você fizer uma razão, por exemplo, 6 por 10, né, então a gente vai ter 60%. Isso aqui é o nível. Então, se o preço estiver mais perto daquela expectativa de 20, por exemplo, de 20 dias atrás e tudo mais, você tem uma probabilidade maior de estar sobrecomprado, mas nada impede, Caio,
de que o preço supere este período aqui. Então, esta é a leitura que o Levels traz do estocástico e dos outros. Quando ele passa da linha para baixo aqui, ó, é venda, ponto, acabou. Né? E quando ele está no meio é dúvida, quando ele passa para cima é compra, pronto, acabou. Então, ou seja, ele passou do nível anterior. Então, essa é a leitura que a gente pode fazer do Levels. Claro que isso, senhores, não, de novo, não é indicação, porque aqui ele passou para cima e depois voltou. O preço é vivo, o mercado é vivo. Isso aqui é um indicador, ele aumenta as probabilidades. Né? E este aqui, Caio, para fechar aqui, ó, é o meu operacional, onde eu tenho uma média de 20 períodos, com a cor de ângulo, conforme eu mostrei lá. Então, neste período onde ela está cinza, não se opera. Eu tenho o IFR na forma de levels, né? A hora que ele caiu aqui, ó, eu fecho a venda. Então, eu consegui entrar na venda aqui e sair na venda exatamente aqui, ou seja, fazer um bom trade aqui. E mesma coisa, entrar na compra aqui e sair na compra. No caso, eu saí aqui, assim, na hora que o IFR de cima deu para mim o limite dele, eu saí aqui. Então, esses foram meus 2 trades de hoje, né, baseado no Levels. Óbvio, né, eu sempre vejo volume, e o volume não sai do meu gráfico, né, porque eu só consegui saber que aqui era a hora de comprar por conta disso aqui. Ó, a gente tinha um volume crescente aqui, né, um volume menor na puxada, e depois o volume, depois o rompimento, e continuou o trade para cima. Caião, obrigado, né? Eu espero que tenha sido proveitoso esse bate-papo que a gente fez aqui e desejo sucesso a todos. Espero que todos tenham aprendido alguma coisa também. Demorou. Valeu, Alan. Obrigado pela aula. Com certeza agregou valor para muita gente aí. Valeu, galera. Se puder, deixa um like aí. Tamo junto.